mais uma apresentação e análise de livro. Isso mesmo, hoje estaremos aqui falando de um livro infantil. Pois é, As Aventuras de Nicholas e o Robô do Espaço, do autor Rogério Fernandes Lemes. Isso mesmo. Vem chegando, minha gente, vocês que conhecem, pessoas que gostam bastante de literatura infantil, que tenham crianças por perto, sejam filhos, sejam aí sobrinhos, netos, chamem essa galera, ou até mesmo pedagogas, enfim, chama esse povo para conhecer este livro que tá prometendo muitíssimo nessa noite. Vamos lá, deixa eu já chamar aqui a minha companheira desta. Já está por aqui o nosso querido escritor. Perfeito. Que delícia de momento, minha gente. Que delícia de momento. Vamos lá. Boa noite, Natasha. Natasha, boa noite. Oiê, boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bom? Tô bem. Menina, eu tava aqui parceira, daí eu fui olhar a propaganda, comecei a catar o cavaco aqui por tudo que eu tava separada das coisas, né? É que Mas, geralmente a gente costuma fazer a live da noite às 20 horas, né? Exato. exato. É isso mesmo. Mas que bom que deu certo. Olha a Cris aqui. Muito boa noite, Cris. Fábio, esposo da nossa querida autora Cleonice, está por aqui também. Boa noite. Júnior Pedrosa. Muito boa noite também, querido. A página Parágrafo. Boa noite. Janete Gonçalves. Vem chegando, minha gente. Mandem aviõezinhos para a galera que curte bastante a literatura infantil. Já estou aqui mandando os nossos aviõezinhos também para lembrar a galera dessa super live dessa noite, que tá maravilhosa, minha gente. Vocês todos já devem saber da tamanha importância que é a literatura infantil, não é mesmo? Então, minha gente, sejamos bons leitores para darmos também excelentes exemplos para os pequenos. Que a gente consiga aí dar muitos bons exemplos para os pequenos que temos em casa. E olha só, minha gente, eu tô aqui, ó. Tô aqui no clima do livro. Tô aqui com brinco de astronauta, né? Coloquei a minha camiseta do Cão Coragem, né? Do meu desenho preferido. Inclusive, se em algum momento eu ver esse... Pena que ele já é um desenho antigo, né? Não aparece muito. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu dou um jeitinho de assistir. Porque essa animação, o Cão Coragem, o Cão Covarde, trabalha muito com o imaginário. E o nosso querido autor da noite, Rogério Fernandes, também desenvolve essa perspectiva. Muitas vezes eu acredito que algumas pessoas têm um conceito um tanto quanto errado das crianças. Sabe aquele conceito para quem aí, né, estudou um pouquinho da parte de teoria da educação? Sabe que no período em que a gente teve, de uma forma bastante latente, como verdade, a escola bancária, considerava que crianças, alunos, que eu até nem gosto dessa nomenclatura, alunos, porque né, o A indica negação, o Luno luz, aquele que não traz luz, trazia então como uma ideia de que cada criança, cada estudante era visto como uma tábula rasa, como uma caixa vazia que necessitava apenas do depósito de informações e que educadores, né, professores, enfim, apenas depositariam tais informações, desconsiderando o que a gente chama de currículo oculto, que nada mais é do que o conhecimento de mundo das próprias experiências, né, do empirismo que cada criança vem trazendo consigo. Então, eu acho fantástica as leituras que trabalham esse imaginário infantil, que não apenas padronizam, né? Você tem que fazer assim, criança, mas que dê a liberdade, por exemplo,
para um gramado ser azul. Por que não? Porque gramado só pode ser verde, né, Natasha? Pois é, pois é. É isso aí. Vamos primeiro, antes de tudo, fazer um brinde. Nós estamos aqui, não, né? Live infantil, de livro infantil. A gente precisa atuar com a nossa xícara. Muito bem, nossa linda xícara. Aquele brinde, Natasha. Eu tô aqui com Coca-Cola, Natasha. Você tá com suco? Eu tô com água, amiga, foi mais rápido que eu consegui. Não tem problema, tá tudo certo. Bom, que crianças não assistam que a Stephanie está aqui tomando Coca-Cola, porque Coca-Cola faz mal para a saúde. Crianças, não façam isso em casa. Uhum. Excelentes leitores e leitoras para o nosso querido autor Rogério Fernandes, o qual tivemos o prazer imenso de conhecer pessoalmente, não é, Natasha? Sim, com certeza. Demos muita risada, né? Ele Aquele almoço. veio, ele mora em Dourados, ele reside em Dourados, mas é amambaense, né? Nasceu em Amambai. E, bom, sendo aqui filho do Mato Grosso do Sul, ele veio fazer participar de uma formação aqui em Campo Grande, onde eu e Natasha moramos. E ele aproveitou essa deixa, esse ensejo, para almoçar com a gente, né? Tomar uma tacinha de vinho e para conversar conosco sobre literatura, para trocarmos livros, trocarmos experiências, e foi aí um encontro fantástico. Mas quem é? Quem é Rogério Fernandes Lemes? Eu vou mostrar a fotinho aqui de quem eu estou falando. Olha aí o nosso queridão. Rogério, isso mesmo, Rogério Fernandes Lemes. Vou falar um pouquinho da biografia dele, tá, Natasha? Pode falar, Bom, vamos lá. autor brasileiríssimo, nasceu em Amambai, como eu já havia dito, aqui no Mato Grosso do Sul, em uma fria manhã do mês de maio de 1976. Não vou falar a idade, vocês fazem as contas. Casado com a pedagoga Cássia Regina Mariano, pais da Natália e do Israel. Inclusive, o personagem que a gente vai apresentar, que é o Nicolas, ele é muito inspirado no filho dele, no filho que se chama Israel. Funcionário público formado em Ciências Sociais pela UFGD, né, Universidade Federal da Grande Dourados, autor de 4 livros. Isso aqui é nesse momento, tá, gente? Porque eu sei que ele produziu mais livros aí nessa pegada, né, desde essa publicação aqui. 4 livros, membro da Academia Douradense de Letras, do Mato Grosso do Sul, membro correspondente da Academia Gloriense de Letras, idealizador e o primeiro presidente da Academia Amambaiense de Letras, ACAL. Participou de Bienal Internacional do Livro em 2017, foi vice-presidente da UBMS, né, da União de Escritores aqui do Mato Grosso do Sul. Esteve como vice-presidente no ano de 2017 e 2018. E ele agora está aqui com este livro maravilhoso, As Aventuras de Nicolas e o Robô do Espaço, que é o primeiro livro infantil. E infantil inspirado no filho dele, que na época tinha 3 anos de idade. Gente. Então, só rememorando um pouquinho, depois vocês poderão ver lá no nosso feed, nós temos a entrevista com esse autor, com o Rogério. Mas ele começou assim, dizendo da leitura de livros que a gente pode chamar de livros de autoajuda, que vem trazer alguma característica, né, algum bem para cada ser humano. Ele começou dali. E daí ele foi tendo ideias de escrita. Posteriormente, ao cursar Ciências Sociais, também foi um pouco mais aí engajado na escrita, porque ao realizar, né, faculdade, né, curso de nível superior em humanas, não tem como a gente fugir da escrita. É inegável. Então, muitos artigos científicos teve que aí partir de sua produção. Então, ele foi para poesia, cordel, crônicas, contos. Ele gosta de passear nessas diferentes nuances aí da literatura brasileira, não é mesmo, Natasha? Exatamente.
E foi aí um prazer. Além disso, deixa eu contar mais uma coisa para vocês, mais uma curiosidade deste autor admirável, tá? Ele também tem uma editora lá de Dourados. Pois é, minha gente. Esse grande autor tem uma editora chamada Biblioeditora. Ele que começou a visualizar diversos autores brasileiros que não estavam tendo o seu trabalho respeitado por diversas editoras. Tá? Não vamos aqui, obviamente, dar nomenclatura de nenhuma, mas ele via muito vários colegas comentando com ele: olha, cheguei, fui fazer de uma forma independente também, né? Fechei com uma editora, não deu muito certo, ou então fui fazer de uma forma independente, fechei com a gráfica, no final das contas veio para mim texto cortado, veio uma capa que não era legal. E aí ele decidiu, poxa, eu preciso trabalhar, preciso estudar mais sobre o processo editorial e fazer minha própria editora. Por que não fazer esse próprio processo aí? E ele, então, atua desde 2017 com a Biblioeditora. Tá? Inclusive, é a editora deste livro que a gente vai apresentar para vocês. E também é a editora que está envolvida no meu processo de escrita também, no meu romance, primeiríssimo livro aí de romance. Então, já hashtag fica a dica, quer conhecer o trabalho da Biblioeditora? Galera, não se façam de rogados, corram lá para vocês conhecerem. Hoje a gente já vai estar mostrando um pouco desse material, que está muito bem preparado. Bom, vamos falar de capa, Natasha? O que você acha? Vamos, mostra ela aí, porque ela tá lindíssima, essa capa, assim como toda a ilustração interna também, Exato. né? Sem falar que ele cuida de tudo isso. Ele corre atrás do ilustrador, ele corre atrás, ele monta capa e se vira nos 30. Esse é o Rogério, gente. E a gente pôde conhecer esses corres dele aí de pertinho. Sem falar que ele vira e mexe também, tá trabalhando com antologias para autores. Esse homem não para, tá? Já tô dizendo aqui para vocês. Esse autor não para. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Ah, agora sim, agora sim. Essa capa, você tá conseguindo visualizar, Natasha? Não, eu tô com um computador de apoio, mas daí você só me disse quando você entrou com a capa na tela e quando você sai, tá? Ok. Nesse momento, então, eu estou com a capa na tela. Ela já tem aqui, ela já tem essas nuances, olha lá, de lilás, né? Roxo, lilás. Eu até tô combinando aqui com a palheta, gente. Vocês viram? Ah, gente, tudo combinadinho. Pois é, pois é. Olhem essa capa. Nós temos aqui, já quero chamar atenção para essa nuvem maravilhosa, que daqui a pouco ela vai entrar em questão. Amei a parte da nuvem, inclusive. Esse é o nosso protagonista, o Nicolas, que vai embarcar numa maravilhosa viagem com o robô Lipe. Lipe e Nicolas, então, embarcarão em uma viagem maravilhosa em um foguete. Viagem maravilhosa porque ela é extremamente lúdica, minha gente. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Diga sobre a capa, Natasha. Vamos lá. Bom, como falei, a ilustração ela está muito belíssima, né? É de um encanto, né? Assim como o próprio material do livro como um todo. Mas quando a gente olha as cores, quando a gente analisa que é a proposta de um livro infantil, a gente vê que a predominância é desse violeta, desse roxo, né? Assim como esses elementos do amarelo. Bom, o que essas cores querem dizer, né? Eu vou aqui referenciar algumas características positivas delas, né? Elas trazem alegria, elas trazem diversão, sofisticação, levanta o astral, estimula a criatividade e o intelecto, né? Traz sabedoria. O violeta em especial está relacionado ao sonho, à fantasia, ao mistério, né? À nobreza, porque a gente tem dentro do livro lições e aprendizado que é muito bacana, tá? E conhecimento acima de tudo, né? Então, as cores, né, elas por si só já transmitem essas energias para essas crianças que vão estar tendo contato com esse livro.
Exato. Natasha, depois, se você puder dar uma verificada no seu áudio, ele tá com alguns ruídos, tá? Se você puder dar uma verificada, eu não sei qual é hoje a ferramenta do dia, da noite, na verdade, mas ela tá com os ruidinhos no fundo, tá? Se você puder verificar. Eu vou tentar colocar o fone, tá? Tranquilo, tranquilo. Gente, então simbora. Como vocês visualizaram, Natasha muito bem falou, é aquele livro que traz uma perspectiva de muita animação. E aí eu pergunto para vocês de casa, que é aquela hora de mexer com vocês. Vocês aí de casa, já pararam para fazer uma leitura para uma criança? Já fizeram isso? E aí, meu gente? Já pararam para fazer a leitura para uma criança? Já repararam no brilho do olhar de uma criança quando nós sentamos e realizamos uma boa leitura? Digam lá para mim. Ah, gente. Perguntaram sobre o ilustrador. O ilustrador é o Murilo Pepe. Murilo Pepe. Muito bem. Natasha, já fala aí um pouquinho pra gente, só para eu escrever aqui para a galera que está chegando, que livro estamos comentando hoje. Então, hoje nós estamos falando das aventuras do Nicholas e o robô do espaço. Queria pegar uma deixa sua em relação aos adultos lerem o livro. Por favor. Porque por mais que seja uma leitura infantil, em que a criança possa fazer a leitura, muitas vezes ela não vai conseguir fazer essa retenção, essa conversão do conhecimento, que durante a leitura, né, o Rogério vem trabalhando, como eu disse anteriormente, como algumas lições e aprendizado. Então, é interessante que, num primeiro momento, um adulto possa fazer essa leitura e fazer essa transmissão, né, da mensagem do livro para o entendimento dessa criança, para que numa segunda vez que essa criança pegue o livro, ela possa ir vendo as imagens, né, e recapitulando, por exemplo, questão de quando logo no início o robô diz para o Nicholas que precisa organizar, né, o quarto, né? Então é aquela situação. Se a gente quer brincar, né, a gente precisa então, antes de mais nada, deixar todas as nossas outras atividades, tarefas organizadas, né? Então, ou seja, uma organização de um quarto, ou seja, fazer a tarefa, no caso das crianças, para que daí sim elas possam ter aquele momento de descontração, de lazer e de brincadeira. Né? Então é legal que esse adulto faça essa primeira interpretação do livro, né? Para que essa criança possa aproveitar ainda mais e nas próximas leituras até ir fazendo outras correlações, tá? Isso, muito bacana. A gente sabe que a rotina de pais não é fácil, né, gente? Na atualidade, a gente sabe que papai e mamãe têm que fazer suas correrias terríveis aí. Mas o fato de você dedicar um tempo para a criança muda muito, muda muito. Eu não tenho filhos, mas adoro fazer leitura para meu sobrinho. E agora eu tenho mais sobrinhos aí. Mas, enfim, adoro sentar e fazer leitura para aí. E eles pedem, as crianças pedem. E agora, falando sobre uma experiência de sala de aula, também já trabalhei, apesar de hoje trabalhar mais com jovens e adultos, já trabalhei com educação infantil. E quando a sala está lá naquela bagunça, quando as crianças parecem que estão ali completamente desconectadas com o que está sendo trabalhado no momento, e você sugere, vamos sentar para fazer uma leitura, minha nossa, vocês não têm ideia. Aquela sala ganha uma nova forma. As crianças, até uma vai falando para outra, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos lá. Um já vai ali policiando o outro para que a leitura possa chegar até o final, principalmente com as ilustrações. O que a gente pode falar? Primeiro que a gente tem, claro, né? A gente tem que falar da dedicatória que a gente ganhou aqui, do querido autor, óbvio, né? Maravilhoso. E o nosso encontro até marcadinho aqui, ó, foi em dezembro do ano passado, dia 7 de dezembro, olha que beleza. E aqui a gente tem uma pessoa que fez o prefácio.
Lá vai eu falar da minha madrinha literária. Para quem me conhece, gente, quem já acompanha aqui por algum tempo, sabem que o meu apreço pela literatura, além, é claro, da minha formação e tudo mais, foi só aumentando quando eu conheci uma pessoa chamada Leids Miller, a qual também o nosso querido autor tem aí uma grande admiração. Já trouxe a textos da Leids Miller aqui em vários dedinhos de prosa e ela prefaciou o livro dele, tá? Leids Miller é uma grande poetisa, aqui também, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ela fez esse prefácio que eu vou fazer a leitura para vocês já terem aquele gostinho do que vem por aí. Vamos lá. O presente livro, As Aventuras de Nicholas e o Robô do Espaço, é uma verdadeira viagem a bordo da imaginação. Uma breve e empolgante aventura pelo espaço, na qual Nicholas, o personagem central, acompanhado de seu amigo, robô, se diverte e se encanta com descobertas e aprende importantes lições para bem viver. Em cada página há um estímulo à curiosidade e um despertar de sensações que tornam a vida muito mais alegre, divertida e envolvente. As ricas ilustrações atraem a atenção, estimulam a leitura e inserem o leitor no protagonismo da história. Este livro, que marca a estreia do escritor amambaiense Rogério Fernandes Lemes na literatura infantil, tem o poder de transportar o leitor para um universo diferente. Uma história fascinante. Embarque nesta aventura e boa viagem. Ela aqui que está representando nesse momento a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. E olha que bacana. Logo aqui, enquanto ele vai trazendo para nós esse prefácio, ele já tem alguns recortes de cenas do livro, que eu já achei assim interessantíssimo aqui. Ele já vem trazendo esses recortes para nós. Bom, não queremos fazer a leitura do livro todo, mas só reparem nessas ilustrações. Gente, eu enquanto criança, porque a criança Stephanie de dentro de mim, ela grita quando vê uma cena assim, gente do céu, ela fala, meu Deus, que delícia. Então, assim, essa cena já proporciona uma imaginação maravilhosa. Essa história vai trazer um robô de plástico que ganha vida e se torna um robô de lata. E ele vai fazer um convite para o nosso querido personagem principal, Nicholas, para realizar uma boa aventura. Me fez lembrar... Ai, gente, difícil. Tem um filme antiquíssimo, antiquíssimo, antiquíssimo. Se eu não me engano, não sei se era... Ai, não sei se era A Chave Mágica, se eu não me engano. Era algo assim. Eu sei que a história se baseava num menino que ele tinha uma espécie de guarda-louça pequeno e ele colocava lá dentro os seus bonequinhos de plástico. E os bonequinhos de plástico, quando ele colocava lá dentro, fechava a portinha daquele guarda-louça e passava a chave, que ele encontrou aquilo, era muito antigo, passava a chave e ele abria novamente, aquele bonequinho ganhava vida. E era tão incrível, porque assim, ele traz vários personagens, ele traz um personagem, inclusive, que é do Velho Oeste, trazendo as suas angústias, junto com o seu cavalo solitário. Ele traz também um indígena, enfim, ele vai contando, e aí o indígena conta sobre a sua cultura, sobre a sua história, ele vem ter que resgatar a família daquele indígena, porque ele quer criar uma tribo ali, trabalhando com todos eles para poder fazer esse resgate cultural. Então, quando a gente trabalha com esse imaginário, tem gente que fala assim, ah, mas para quê? Para que desenvolver tantas temáticas assim com criança? Tem que trabalhar realidades. Pelo contrário. Assim como eu comecei a live de hoje falando que, ao invés de fazer com que a criança pense assim, ó, você está fazendo a pintura de um desenho, a grama ela tem que ser verde. Você não pode inventar, não. Ah, mas professora, eu queria que a grama hoje, sei lá, que ela fosse cor-de-rosa. Porque hoje eu tô feliz, eu queria criar um mundo cor-de-rosa. Não, a grama é verde. Eu já falei. Tá errado.
Olha que absurdo. Olha que absurdo a gente tolhendo, porque quando a gente acaba tolhendo e não estimulando essa criatividade na criança, nós vamos ter, além de adultos frustrados, pessoas que terão extrema dificuldade em trabalhar o lado criativo. Vocês entendem? E claro que para vivermos hoje em dia, nós necessitamos ser muito criativos, até porque brasileiro, o bichinho que tem que se reinventar, não é? O bichinho que precisa se reinventar quase sempre. Deixa eu fazer só uma pausinha para dar boa noite para o querido escritor Adenilton Fernandes, para dar boa noite para o Claudemir. Deixa eu ver quem mais. O Leandro Azeredo, que entrou aqui também, para os meus pais. Para a Cleonice, a escritora, muito boa noite. Regina. Oi, menina, só consegui entrar agora, rapidinho, no intervalo de uma reunião. Sem problemas, Regina. Muito bem-vinda, querida. Quem mais? Quem mais? Simone Lopes. Simone Lopes trabalha com gamificação na educação. Gente, olha aí, Simone. Certeza que esse assunto vai te interessar também. E ela diz para nós, as crianças olham para a gente como se estivessem visualizando um filme. É muito lindo. Verdade. E o quanto elas conseguem nos admirar. E o que eu mais fico boquiaberta é que a criança não nasce com preconceito. Ela não nasce com nada disso que nós humanos temos de defeito, sabe? Preconceito, né? Falar mal dos outros, a língua de trapo muitas vezes. Não, criança não nasce com isso. Ela é ensinada. Ela é ensinada. Então a criança, gente, e a sinceridade da criança também é absurda, né? Gente do céu, quando criança pega para desenhar, gente, rapaz, não é fácil não. Olha o Roguinho, ótima noite, Magisteres. Ótima noite para ti também, querido. E olha quanta gente por aqui. Muito boa noite. Vamos continuando então. Voltando aqui, minha gente, onde é que eu tava? Jesus amado, voltei. Bom, então nós temos o nosso queridão Nicolas. Como já disse nessa ilustração, ele ouve um convite. Ele ouve um convite. Olha só, ele ouve o seguinte. O que ele ouve, gente? Olha lá. Bom, primeiro, ele ouve uma pergunta bem baixinho, dizendo assim, você quer brincar comigo? Não é assim, né? Você quer brincar comigo? Não, é. Você quer brincar comigo? Ei! E olha quem tá aqui atrás, ó, tampando a carinha. O robô Lipe, que era de plástico e virou de metal. E aí ele fica encucado, gente. Inclusive, o personagem aqui, o desenho dele lembra muito meu sobrinho Theo. Olha que engraçado. E aí ele diz aqui, né? Ué, quem mais? Primeiro ele fala, né? Quem disse isso? E aí a resposta, ué, quem mais poderia ser? Sou eu, Lipe, o robô do espaço. Oxe, como que você não me conhece? Ai, ai, ai. Então ele convida para que eles possam iniciar uma maravilhosa aventura. Uma maravilhosa aventura com direito a rio de chocolate, com direito a floresta de espinafre, com direito a nuvem com sabor de chiclete de morango. Tudo imaginário. Inclusive, o gramado não é verde não, gente. É azul. Adorei. Adorei. E olha o Marcos aqui perguntando, vocês lembram de algum livro que marcou suas infâncias? Guri do céu, tem vários. Eu gostava muito de ler Ruth Rocha. Tanto é que quando alguém fala sobre Ruth Rocha, nossa, eu já fico assim, porque foi livros dela que me marcaram muito. Além dela, gente, eu não lembro agora o nome da autora, mas o livro da Dona Baratinha. Adorava. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E eu tinha um outro livro que eu não vou me lembrar quem era, mas tinha um livro que se chamava Filhote de Vento. Gente, era incrível, porque olha só, eu, enquanto criança, eu não tinha medo de trovão, mas eu tinha medo, sabe do quê? Do barulho do vento. E até hoje, gente,
Se começar uma tempestade, eu vou ficar com medo do barulho do vento. Me fez lembrar até de uma cena que eu tava na casa de uma ex-cunhada. Na verdade, era um apartamento em São Paulo bem alto, bem alto. E eu lembro que rolou lá, né, uma ventania. Isso eu já adulta, tá? Adulta, casada. E começou aquele sabe, do vento que ele vai fazer. Guri do céu, quando começa aquele chiado do vento, eu tremo na base. Vocês acreditam? Que coisa de louco. E aí tinha um livro chamado Filhote de Vento, Marcos. E que o filhote de vento, na verdade, era um vento danado que acabou se soltando ali dos pais e queria brincar. E numa noite ele acorda todo mundo. Ele acorda os brinquedos da criança que estava tentando dormir. Ele vai acordando aqueles brinquedos, ele acorda a criança, ele acorda o palhaço, ele acorda a cortina, todo mundo ganha vida e fica nervoso. Como assim? Como assim? Essa barulheira toda? A gente quer dormir. E eles só vão se acalmar quando a mamãe se levanta, né? A mamãe se levantou da cama dela, viu aquela barulheira toda, até a criança começou a chorar. E ela começa a cantar uma música. E até o filhote de vento dorme. Os brinquedos, a criança e o filhote de vento. Então isso me marcou tanto, porque aí eu, enquanto criança, quando eu via aquela barulheira de vento, eu pensava no quê? Que devia ser um filhote de vento que estava solto dos pais querendo fazer brincadeira. Então veja como a literatura tem um poder muito forte, né? De transformar até aquilo que a gente mais teme em algo para que a criança possa lutar contra os seus próprios medos, os seus próprios medos. Tinha um também que eu não vou me lembrar, mas eu lembro de um trecho muito bom. Já disse para vocês que quando o livro fala de comida, eu tenho ali aquela pegada, aquele coraçãozinho já ganha. E era uma menina que ela vivia embaixo da mesa. Tava lá todo mundo na família, comendo, almoçando, e ela queria comer debaixo da mesa. Até um dia que a mãe dela fez uma macarronada. E ela era fã de macarrão. Ela saiu correndo debaixo da mesa e resolveu comer também. Gente, a história era incrível. Se eu não me engano, o nome da menina era Marina. E aí contava essa história da macarronada. E eu ficava lá pensando, gente do céu, quem que ia dispensar uma boa macarronada? Quem? É isso aí. Bom, já divaguei aqui falando da minha infância e dos livros que mexeram comigo, mas somente para a gente falar da importância, do quanto marca para cada um de nós isso, não é? Natasha, teve algum seu da infância? Eu eu não fui muito de livro quando pequena, né? Eu era mais de historinha, essas coisas assim, né? Eu fui me apegar aos livros já depois de grande, né? Então, de livro em si eu não tenho muitas referências não, né? Bom, mas voltando aqui, né? O que que eu queria aproveitar? Que o Rogério, ele consegue, na verdade, desenvolver uma narrativa muito interessante, né? Com três personagens, que é o Nicolas, que a gente já comentou, o Que é robô, o Lipe? né? Que é o Lipe, e a nuvem passageira, né, que vai aparecer no decorrer da narrativa. Porque o foguete da capa, né, que a gente viu, o foguete estrelar, na verdade o elemento, né, o automóvel não, né, como que a gente pode dizer? Que é quem vai É, fazer um com que meio eles de façam essa locomoção. viagem, Isso. o meio de locomoção, né? E a gente já inicia, como eu falei, com algumas lições, alguns aprendizados, né? E o primeiro que eu achei interessante, que eu falei que foi a questão da organização, o segundo foi segurança. Antes de mais nada, né? A questão de pôr o cinto de Para segurança. que a aventura comece dentro da nave, tinha que colocar o cinto. Boa observação, Natasha. É isso mesmo. Deixa eu só registrar uma presença. A Leides Miller, que eu acabei de comentar com vocês, né? Minha madrinha, e também quem prefaciou o livro, este livro aqui, acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Vamos lá, olha aí, Rogério, ela está aqui, isso aí. E também, claro, registrar a presença do Carlos Ventura, Carlos Ventura Imagens. Seja muito bem-vindo. Boa observação, Natasha. Porque às vezes, papai e mamãe, titio, titia, vovô e vovó,
se esquecem de algumas questões de segurança. Eu acho muito bom essa questão da gente pegar as crianças para ensinar aquilo que é necessário, aquilo que é, por exemplo, relativo à responsabilidade, né, dentre outros, porque eles acabam cobrando de nós adultos. Eu acho isso muito bacana. Meu sobrinho é Não, e cobram se a gente passa no sinal amarelo para o vermelho, né? Porque Nossa! Eles falam. A Natasha aqui tá me dizendo que não teve muitas referências, né, de leitura enquanto criança. Mas eu preciso fazer aqui um registro importante. Como eu a conheço, né? A conheço bem de pertinho, a dona Natasha, e nós dividimos um sobrinho. O nome dele é Lucas. A Natasha pegou uma parte muito gostosa desse sobrinho, que eu ainda não fazia parte da família, que foi a infância dele. E ela e a irmã gêmea dela, quando saíam com o Lucas, seja para levar para a escola, seja para levar para algum lugar, elas têm ali o comando, né? Elas falavam como se o carro fosse realmente pegar velocidade e voar. Conta isso, Natasha. principalmente com o carro automático é legal, né? Mas quando ia com o meu ou com o da minha irmã era o câmbio manual. Mas enfim, a gente entrava, saía devagarzinho da garagem, entrava na rua, uma rua de, de movimentação simples, né? Mas quando a gente fazia, é como se fosse um avião, né? Atenção, senhores passageiros, com destino à escola, tal, 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 né? Temos autorização para o embarque, né? Então a gente pegava, via que não via nenhum carro, entrava na rua mais de trânsito melhor para poder pegar, né? Então parava no meio da rua, assim, lógico, com todo cuidado, e de repente começava a acelerar o carro, né? E daí até fazer aquele movimento do avião e pegar, né? E ele adorava isso, né? Essa sensação. Extremamente marcante isso. E não era só isso. Quando elas iam viajar com ele, estavam de carro, o que acontecia, Natasha, quando ia de um estado para outro? O quê? Tinha Que que entrar com ele, qual pé? com o pé direito, né? Quando passava de um estado para o outro, a gente falava: olha, vamos entrar no novo estado, né? No outro estado, vamos iniciar com o pé direito. Daí ficava com o pé direito, né? Até passar ali, supostamente, a divisa, né? Então, às vezes, na ponte do MS para o estado de São Paulo, é uma ponte grande. Então, a gente ficava quase um minuto com o pé levantado dentro do carro. Essas coisas são muito Bom, marcantes para as crianças. Por que eu estou pedindo para a Natasha também falar um pouco desses registros? Porque, mais uma vez, a gente volta na queda tecla. Trabalhar com o imaginário. Proporcionar o imaginário. Para que as crianças possam dar aquele significado e que também possam sentir-se libertas para criarem suas próprias histórias, suas próprias versões. Eu fiz também, Natasha, alguns tópicos aqui que imaginei não, eu falando de imaginário, que eu selecionei com a leitura. E temos, depois da segurança que você trouxe para nós temos o quê? O imaginário a partir de experiências sinestésicas. Sinestesia, para quem não se lembra, é a mistura de dois ou mais sentidos dentro da escrita, ou dentro, né, da letra de uma música, por exemplo. Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar com o visual e o gustativo, paladar, ou o visual e o tato, eu consigo entrar mais ainda dentro daquele campo imaginário. Então, o nosso querido autor aqui, o Rogério, ele trabalha com essas experiências sinestésicas. No momento em que ele, por exemplo, proporciona para nós nuvens com sabor de chiclete de morango. E ele ainda dá um alerta para a criança, porque, claro, criança não tem muita noção de limite, é óbvio. Nós estamos aqui para isso, para dar os limites para eles. E quais limites são esses, gente? Por exemplo, o nosso querido Nicolas, personagem, estava doidinho para se jogar na nuvem de chiclete de morango e comer a beça. Mas o Lipe disse para ele o quê? Olha, você até pode comer, mas cuidado para você não ficar com uma barriga de balão, né? Que é justamente você se empanturrar e depois dar uma dor de barriga e você passar mal. E tem essa cena, claro, né? Que é uma das melhores para mim, que é ele ali mandando ver
É na nuvem com sabor de chiclete de morango, gente. Olha que delícia. Que... E na sequência, Exato. você sentiu isso quando tem, por exemplo, o rio de chocolate, Natasha, com sabor de chocolate alpino? Essa parte foi a que eu mais adorei, amiga. Esse rio aí, né? Porque como é uma viagem, né? Eles vão para essa parada Sim. no Rio de Chocolate. Eu falei, gente, eu ia me esbaldar nesse rio aí. Adorei! Me faz lembrar também do filme, né, do Willy Wonka, também que temos bastante sobre isso. Além disso, nós temos aí uma belíssima floresta de espinafre, gente. Pensa, e ele ainda fala, que cheiro gostoso de espinafre. Nossa, eu já ganhei essa criança, virei fã dela. Porque criança geralmente tem uma dificuldade danada para comer uma saladinha, né? Pois é. Então, você sabe que nessa hora, justamente, né, eu estava trazendo, formando o meu conceito aqui, que ele aborda temáticas, mas, por exemplo, essa simples situação da floresta de espinafre, olha o que está atrelado a ela em relação a criança poder se alimentar da maneira É correta, verdade. né? Então, e que, por exemplo, a gente sabe que a cor verde, que é a maioria, né, das saladas proporcionam, é uma cor que dá aquela certa distanciamento em relação, né? Não é uma cor bonita para um alimento, né? E aí, quando a gente percebe que o Rogério trabalha esse lado, Do né? lúdico, né? Dessa importância de uma boa alimentação e tudo, isso ajuda muito essas crianças que estão conhecendo esse paladar, né? A comer diversos vegetais, tipos, né? De legumes, enfim. Exatamente. E aí, bom, deixa eu ver aqui. Além do Rio de Chocolate que eu tinha Ele colocado. traz ele traz aquela expressão, né, que a gente normalmente nos livros a gente diz, né, olhou para cima, né, e ele traz os olhos de elevador, que é aquela hora que a gente fala, ai, manhom, né, que a gente olha para cima. E existe uma troca, né, do Lipe, que primeiro faz, que é o robô, né, esses olhos de elevador, numa situação em que o Nicolas acaba se colocando e de repente no meio para o final inverte, né? É o Nicolas que pega e faz esse olhos de elevador, né? Tipo, ai, né? Muito bem, Achei muito muito legal. bem. E olha que bacana. Aqui dentro dessa história tem o respeito às diferenças, que eu achei maravilhoso. Porque o que, que acontece? O nosso querido é, Nicolas, nosso personagem principal, ele quer se acabar ali naquela nuvem, né, deliciosa e tudo mais. Aí depois ele quer, né, comer o chocolate e tal. E aí ele meio que julga, né, o Lipe. Ele fala assim: Ô, Lipe, você não gosta disso? Aí o Lipe fala: Não, não, eu adoro mesmo. É um bom óleo quentinho, né? É isso que eu gosto. Eu sou um robô, eu adoro um bom óleo. E aí, nesse momento, o robô chama a atenção dele. Lipe, perdão. Nicolas, você precisa respeitar o gosto das outras pessoas. Não é porque as outras pessoas não gostem daquilo que você trata como o melhor para se degustar, você precisa respeitar as diferenças, né? Os diferentes gostos, os diferentes pontos de vista. E eu achei também maravilhoso, uma belíssima forma de mostrar isso para a criança, que é o respeito às diferenças. O que mais, Natasha? Exato. Ele traz também, o Rogério, durante a história, traz a questão do cuidado com a natureza, né? Ao mesmo tempo que ele diz, tem um momento que eles vão ajuntar ali aquele lixo, né? A gente também faz a reflexão de não jogarmos lixo na rua, não jogarmos lixo, deixarmos espalhado, né? E ele trabalha com esse cuidado, esse olhar em relação à preservação. Por isso que eu falei no começo, por mais que a gente tenha várias lições e aprendizado, como o respeito, cuidar da natureza,
né? A gente vai ver mais para frente a educação, mas enquanto adulto que está fazendo essa interpretação, ele pode colocar mais exemplos para que essa criança possa ir fortalecendo essa mensagem, né, desse aprendizado. O livro, na verdade, ele traz um pouquinho de cada item, mas isso nos dá o leque para que a gente possa explorar esse universo muito mais, conforme a faixa etária dessa criança que está tendo contato com essa história. Exatamente. Então, temos muito da consciência ambiental apresentada aqui. E quantas vezes a cena é tão triste quando a gente está pegando estrada, por exemplo, e a galera joga lata. Ai, eu fico revoltadérrima. Eu fico revoltadérrima. Eu fico com vontade de descer e falar assim, filho, sua casa é desse jeito, sabe? Ou então fico com vontade de ir lá na casa desse cidadão e tacar lixo lá, espalhar lixo pela casa dele, sabe? Todinha, assim, pra ver o que vira. Vai saber, né? Eu fico muito, muito chateada mesmo e mexida quando as pessoas, assim, jogam, descartam, né? Estão ali tomando um negócio, já joga pra fora do carro, joga... Gente, eu sou daquela que eu carrego lixo dentro do meu carro. Até encontrar, né, um Isso é momento pra eu verdade. jogar fora, ó, Natasha. De tudo. Mas eu carrego mesmo, gente. Eu carrego lixo no meu carro. Se eu tô ali tomando, né, uma Coca-Cola, um suco, fica no meu carro. Aí, num outro momento, vou lá, separo para reciclagem. Inclusive, ele trata desse assunto também. No momento em que eles estão tentando salvar a floresta de espinafre, o Nicolas, ele é convidado para, na verdade, fazer como se fosse uma coleta seletiva junto com o Lipe, né, que é o robô. Gente, pra vocês terem noção, eu, por exemplo, moro em apartamento. Aqui, para as pessoas terem consciência, que aqui tem 2 locais, Natasha conhece, tem 2 locais separados para depositar lixo. E, claro, o lixo comum, né, orgânico, e o lixo reciclável. E para as pessoas poderem fazer isso direito, a síndica tem que multar. Vocês têm noção do que é isso? Tem que ter câmera controlando as pessoas, o lixo em que estão jogando, porque o próprio cidadão não tem consciência disso, não tem consciência que aqui o contingente é muito maior de lixo por se tratar de um local em que a gente mora de maneira coletiva, né? E que há essa necessidade porque tem também muitas outras pessoas que vivem disso, que vivem da reciclagem. Então, o fato de eu pensar no outro, separar meu lixo e também ter essa ideia de consciência ambiental, não precisava ser cobrado dessa forma. Nós teríamos que ter consciência, mas infelizmente nós sabemos que o comportamento humano, principalmente aqui no que se refere a Brasil, a gente sabe que não é bem assim, né? Natasha, por exemplo, não mora num condomínio, mora numa casa e lá eles separam o lixo. Então, gente, não custa a gente fazer isso. Eu conheço uma cidade do Paraná que estava dando até desconto, por exemplo, desconto em energia, na taxa de energia pública, dentre outros, para incentivar as pessoas a separarem o lixo. Então, assim, quantas iniciativas terão que ser feitas para que as pessoas tenham a mínima consciência de que o lixo delas é transformado em dinheiro para outros e que ela precisa separar o lixo, gente. Não é difícil a gente entender essa lógica. Não é difícil. Mas a preguiça de ser humano muitas vezes atrapalha, né, Natasha? Exato, exato. Gostei muito da questão da onde o Rogério trabalha, a questão da educação, né? A palavrinha mágica, por gentileza, né? E aí a gente pode explorar muitas outras questões, o por favor, o com licença com as crianças, né? Mas aqui nesse por gentileza é uma conversa entre o Lipe, que é o robô, e a nuvem passageira, que ele precisava de uma gentileza dela para que ela pudesse fazer, né, ajudasse naquele momento dentro da historinha, né? Então achei que ficou muito interessante. Ai, desculpa, gente, eu tô aqui, mas tô vendo o pessoal entrando. Oi, Inácio, querido! Olha, Inácio, a gente vai mandar esse livro para você, hein? Olha lá, As Aventuras de Nicolas. Vamos ver com o Rogério a possibilidade de você fazer uma entrevista para as meninas lá do Jesus, me fugiu, Estrelas do Amanhã.
para você fazer uma entrevista contando sobre esse livro. O que você acha, mocinho? Para quem não sabe, gente, Inácio Querido, ele é fruto de um projeto chamado Estrelas do Amanhã, em que a gente apadrinha algumas crianças. Ele fala lá do Nordeste, nós apadrinhamos algumas crianças para que elas possam ter acesso à escola privada. Então, uma pessoa o pessoal tá pedindo, quero madrinha, quero madrinha. Deixa eu voltar aqui, para lá. A Adi Alonso, ela mora lá na Suíça, mas ela é fruto aí, né? Ela nasceu no Nordeste brasileiro e apesar de morar na Suíça, ela tem esse projeto. Então, algumas pessoas da Suíça também apadrinham as crianças e algumas pessoas aqui do Brasil também. Vão lá depois dar uma olhada. Estrela do Amanhã. Depois dá uma olhada nesse super projeto. A Natasha também apadrinha criança lá, que eu sei. Então, a gente faz esse projeto. Sempre estamos precisando de mais e mais pessoas. Só aproveitando a deixa. Então, nosso querido Inácio aí, ele é nosso afiliado nesse projeto. Ai, que bom que você está aqui. E o Inácio já apareceu lá, sendo entrevistado pelo livro, um dos livros da coleção Um Diário de Banana. Um Diário de um Banana. Então, eles também fazem entrevistas, muitas vezes, com autores do Brasil, que leem, na verdade, o trabalho, conhecem o trabalho de escritores do Brasil e fazem lá, mediada por eles, uma entrevista para a criança falar o que é que ela sentiu a partir daquela leitura. Eu acho esse projeto fantástico, fantástico. Inclusive, esse quadro se chama Tempero Literário. Fica a dica, querido Rogério. Eu vou te escrever, vou mandar esse livro para o querido afiliado e você vai fazer uma entrevista com as meninas lá para ver de pertinho o que é que o nosso querido Inácio pensou aí do seu livro. Já feita a promessa, hein, Inácio? Que bom que você está aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Ai, gente, desculpa, eu fico toda emocionadinha, mas é uma delícia, gente. Olha lá, a Verônica tá falando que eu tô fazendo meu livro também. Que ótimo, Verônica. É infantil? Diga lá pra gente, mande mais informações. Não, a Verônica é a mãe do Inácio, então Perdão. provavelmente ele quem está Gente, eu tô construindo a aqui, história tanta gente dele. entrando e saindo. Na verdade, é o Inácio que tá fazendo o livro dele. É verdade. Ele já tem um conto escrito. Verdade, Inácio. Realmente, realmente. Deixa eu ver aqui, a Ileides, que prefaciou o livro, a escritora Ileides, ela está dizendo aqui: As Aventuras de Nicolas é um livro encantador. Stephanie e Natasha, com poesia no olhar, nos inserem nesta fantástica aventura. Parabéns. Eu tenho até que aproveitar, madrinha Ileides, a deixa da Natasha, que falou sobre a personagem Nuvem Passageira, para falar que quando a gente percebe que o escritor de livro infantil é poeta, é justamente a partir das descrições e das referências. Ele faz uma referência maravilhosa, aquela música, gente. Ai, eu sou nuvem passageira. Conhecem? Conhecem? Gente, que delícia, né? Peraí, deixa eu ver se eu lembro a música. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Ai! Que delícia, que delícia! Sim, a nuvem passageira faz referência a essa música. E claro que a nuvem passageira é aquela que traz a chuva de mansinho. E é justamente essa nuvem passageira que traz a chuva de mansinho também na história, né, Natasha? Como que são as gotas dessa chuva, Natasha? Conta pra galera. Não são gotas comuns. Não, são gotinhas que eram como vagalumes brilhantes, que quando caíam, né, corriam pela terra assim brilhando, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Ó, cuidado agora com os spoilers, que o Inácio tá aqui, ele vai ler o livro, hein? Exato. Toca do Aventureiro, onde podemos adquirir o livro? Diretamente com o autor. Manda lá, eu vou deixar aqui o arroba dele. Peraí. Ou na própria editora, né? Na Biblioeditora. Isso mesmo, deixa eu colocar aqui. Rogério. Ai, Jesus, deixa eu ver. Tá tudo junto? Deixa eu ver como é que tá aqui o. Rogério.escritor, eu acho. Rogério. Deixa eu olhar aqui. Rogério Lemes.escritor, não é isso? Não, é Escritor Rogério, o Instagram dele. Tudo junto, né? Escritor Rogério. Isso. Escritor Exato. Rogério. Vão lá, gente. Vão lá e mandem uma
mensagem para ele vai ter um prazer imenso. Ou pela Biblio Editora, que é a editora na qual ele atua. Que eu estou felicíssima aqui, de coração, fazendo a propaganda para vocês, que é a editora que está trabalhando aí com o meu romance. Uhul! É isso aí, é isso aí. Que delícia, que delícia. Eu, Pode falar, Natasha. eu sei que depois dessa aventura toda que o Nicolas passa, né, que nos convida a passar com ele, né, a gente fica assim super cansado, né? E aí ainda tem uma última. A gente não pode contar tudo, mas dentro do ponto de vista do aprendizado, o Rogério conseguiu ainda colocar dentro essa questão da gente cultivar e ensinar a atenção na higiene pessoal. Porque criança é danada, né? Então a gente tem que estar lembrando toda hora, né? Vai escovar os dentes, né? Vai passar desodorante. É, e ele ainda traz esse toque para que a gente possa também, né, trazer esse contexto para a realidade dessa criança, que é importante, porque o Nicolas faz, né? Então nós também temos que fazer, né? Ter esse cuidado com o nosso corpo, né? Exato, que delícia, gente. É muito importante. E ainda por fim, ele reafirma a importância do afeto. Muito, muito, muito linda a forma como ele faz, gente. Eu vou dizer aqui para vocês, o Rogério, ele tem visitado várias escolas públicas e ele vai lá, faz a sua contação de história, das próprias histórias. Deixa eu ver. Eu não tenho registro aqui. Natasha, você tem, acho que não tem como a gente mostrar umas fotos dele, né? Mas a gente fica Tem devendo. sim, Tem? peraí. Ah, ela vai mostrar pra gente. Tem Tem, umas deixa eu. fotos Tem desses sim. momentos em que ele visita as escolas, olha lá, faz uma roda, visita as escolas e apresenta o livro dele para a comunidade, para as crianças, para os pais, professores e demais. E a garotada ama, eles adoram, adoram mesmo ter esse contato, porque eu falo por mim mesma, quando criança, eu já tive a oportunidade, estudava numa escola particular e tive a oportunidade de trazerem também escritores para que a gente pudesse conhecer suas obras e ter aí, né, uma dedicatória, um autógrafo deles. Vocês não têm noção, a gente formava filas e filas na maior facerice, porque para nós, escritor no, Deus no céu, escritor na terra. Para nós, gente, conhecer um escritor era aquela coisa mais importante da vida. Então, vocês imaginam as crianças tendo esse contato com escritores. É uma delícia e são coisas que ficam aí para nossa memória. Olha o Marcos perguntando, Natasha. Natasha, quem apronta mais, a Stephanie ou seu sobrinho? Olha, Marcos, não tem nem o que discutir, cara. A Stephanie, ela é campeã, hein? Meu sobrinho é uma bênção, você tem que Gente, que conhecer. absurdo, que absurdo. Mas eu tenho que falar que eu movimento a coisa, gente. Eu vou lá, proponho brincadeiras, né, Natasha? Porque hoje em dia, o menino adolescente, o pessoal fica meio assim, né? Ah, adolescente, não sei o quê. Não, vou lá, bora brincar de arminha d'água. E taca água. Claro que uma vez eu fiz isso, minha munição acabou. Peguei um balde, né? Tinha que atirar água na Natasha, eu joguei o balde nele. Não, 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 Foi. não. Quem te molhou Tá, fui mas depois eu. eu me aproveitei disso. Não vem que não tem. Então, assim, acaba todo mundo virando criança na brincadeira. Essa é a graça. E ele é um adolescente maravilhoso, como a Natasha está dizendo, super educado. E ele, tudo que a gente propõe, ele é muito educado, gente. Ele não tem coragem de falar, ai, não quero. Não, ele vai e faz, né? E aí a gente manda ver. Até hoje a gente brinca de guerra de balão, de bexiga, com água e tudo que é coisa. É uma delícia. Mas olha lá, Simone tá aqui dizendo: eu fazia o carro dançar no ritmo da música do rádio quando eu ia parar no sinal de trânsito. Que delícia! E as crianças não esquecem desses momentos maravilhosos. Se alguém tiver também alguma partilha de alguma história aí com as crianças que marcaram, ou que marcaram livros que marcaram também a tua infância, uma história, enfim, conta pra gente aqui. Olha a Ana Maria B. Eita! Minha nossa, minha nossa! Ai, gente! Desculpa, que agora é meu momento de tiete, que eu tô encontrando aqui outras escritoras, grandes escritoras aqui do Mato Grosso do Sul,
que eu só li, né, alguns textos delas. E hoje elas estão aqui, gente. Nossa, arrepiei, ó. Ana Maria Bernardelli. Meu Deus, gente. Ai, Deus. Tá aqui dizendo para nós: parabéns pelo seu incrível trabalho como escritor de livros infantis. Mensagem aqui para o nosso querido Rogério. Sua criatividade e habilidade em cativar jovens leitores são verdadeiramente admiráveis. Continue encantando mentes jovens com sua, eu acredito que ela, com a sua escrita, né? Com o seu trabalho. Nossa, já digo aqui, sim, Rogério é muito admirável. E digo mais, também sou sua admiradora, Ana Maria Bernardelli. Ai, Jesus! Que delícia esse encontro. Vamos lá, olha, tá, o Toca do Aventureiro Marcos, ele fala que nós somos as madrinhas literárias dele, então ele tá aqui dizendo para nós que ele tem que ir e tá pedindo bênção. Deus te abençoe, querido, bom trabalho por aí. Isso aí, que delícia, que delícia. Bom, minha gente, se tem história para contar de criança ou de vocês quando eram crianças, contem aí para nós, ou de livros. Olha lá meu pai falando que me ama, também te amo, pai. Se vocês têm boas histórias aí para contar de criança, não pôde trazer agora, né, à tona, deixa nos comentários pra gente. Depois que a live ficar salva, ela vai ficar salva aqui no Instagram, vai pro YouTube, vai também pro Spotify. Deixa aqui nos comentários do Insta para que a gente possa também fazer essa leitura desse momento seu, né, de algum leitor, aliás, de algum escritor, de alguma boa história, ou de algum momento enquanto criança, que a literatura ou a criatividade, de um modo geral, foi bastante aí aguçada por vocês. Olha lá. Isso aí, eu não me entendi. Comentário aqui do Inácio. O Inácio, repete pra gente aí, por favor. E nós temos... Que a mãe dele deve ter várias histórias. Sua mãe tem várias histórias, que delícia. Ele vai perguntar para ele, depois vai contar pra gente. Eba! E olha aqui, tá entrando a Maria Carmo Bonfim. Muito boa noite, querida. Diga, Natasha. Então, lembrando, né? Presentear uma criança com livro não necessariamente precisa ser no Dia das Crianças, ou no aniversário dela, ou de Natal, né? A todo momento a gente pode presentear e de preferência com um livro, por que não? Né? Então, se você quer presentear uma criança e que nesse livro possa passar mensagens positivas, então As Aventuras de Nicholas e o Robô do Espaço é um presente perfeito, porque aqui a gente trabalha com as questões de organização, com as questões de segurança, o respeito com o próximo, né? O cuidar da natureza, ter educação e cuidar de si mesmo, cuidar do seu corpo, né? Que é assim o que nós precisamos, né? Cuidar de nós e do nosso corpo. Com certeza, com certeza. Olha, eu amei, não tem como dizer o contrário. É um livro feito por um grande poeta, um livro infantil feito por um grande poeta. A gente sabe que as figuras de linguagem vão ser muito bem trabalhadas e que o imaginário da criança, com toda certeza, será muito aguçado. Olha aqui, minha madrinha Lady Miller falando, cheguei atrasada, vou assistir depois a parte inicial. Não tem problema. Olha a presença ilustríssima sua, da Ana Maria Bernardelli. E de todos vocês que aqui estão. Simone, querida, também. Nossa, Simone que trabalha com a gamificação na educação. Que delícia ter você aqui para a gente compartilhar esses assuntos maravilhosos que só fazem, né, as nossas crianças crescerem. Não só, né, em suas vidas acadêmicas, mas também como pessoas. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu digo que, eu acredito até na verdade, que o maior desafio da escrita seja escrever para criança. Tô falando a verdade aqui, sincerona, gente. Porque escrever para criança é de uma responsabilidade imensa. E tanta gente não valoriza isso. Temos até uma escritora que a gente entrevistou por esses dias, que já fez tantos livros infantis, né? Produziu tantos livros infantis, a Kátia Pino, que estava falando, tem gente que fala com certo desdém. Eu gostei do seu livrinho. Gente, não é livrinho, não, é livraço. Porque está tratando de responsabilidade com as crianças, está ensinando as crianças.
Está passando ali informações muito valiosas e dando também protagonismo para elas, para que elas possam, não são tábulas rasas, não. Eu estou considerando aquilo que elas trazem consigo. Eu estou considerando o conhecimento de mundo, a criatividade, no pintar, no criar, no brincar. Por falar em pintar, o livro traz também, né, essa questão. O livro, gente, convida as crianças para também fazerem parte dele. Achei de uma atitude incrível. No final, tem aqui a parte para colorir. E a partir daqui, não vou mostrar tudo. Só vou mostrar aqui essa parte, né, da divisória para colorir. Ele escolhe algumas cenas mais marcantes da história para as crianças poderem colorir. Da cor que quiserem, viu? Se você quer que seu céu seja rosa choque, pinta ele de rosa choque. Criança é livre para criar, gente. Que mania a gente tem de falar que é errado? Ai, ai, ai. Vamos aguçar a criatividade dessas crianças. Ele é tão maravilhoso que ele escreveu um outro livro, infantil também, que se chama Peraí. As Aventuras de Nicolas e o Reino das Biolapas. E Biolapas. ele conta isso pra gente, é uma delícia ouvir ele falando dos filhos, né? E ele conta que o Israel, o filho dele, quando tinha 2 aninhos, estava chovendo e tinha vários insetos ali. E aí ele. Lesma. Lesma, isso? Lesma, verdade, meu Deus do céu. Daqui a pouco uma bióloga aqui vai puxar minha orelha, peraí. E ele diz assim, né? Olha, filho, várias lesmas. E ele tinha só 2 aninhos, ele aponta assim e ele fala biolapas. Então, olha que coisa mais incrível, a criança criando um nome para as próprias coisas, gente. Isso é de uma delícia. Ele registrou, ele teve que fazer um livro falando sobre as biolapas, né? As aventuras de Nicolas e as biolapas. Que delícia. E também tem para fechar, porque são 3 livros infantis, são 3 livros que ele tem até então, né, de literatura infantil, e tem daí as aventuras de Nicolas na escola, ou seja, né, com olhares distintos, né, na escola, essa que a gente está apresentando, que é o Nicolas e o Robô do Espaço, e o Nicolas e o Reino das Biolapas. Isso aí, perfeito. E olha a Simone dizendo, né? Formar o ser humano é um trabalho imenso. Oxi! E como? E como é um trabalho imenso? Né? Sou professora, Simone. E ainda mais lidar com filhos que não são nossos, que acabam muitas vezes sendo nossos filhos espirituais, porque a gente adota, né? A gente visualiza os nossos alunos muitas vezes como filhos, né? Como parte da gente. Então, a gente adota muito. Muitos e muitos estudantes que passam pelas nossas vidas. E lidar com um filho que não é nosso, você também é professor, é verdade. Lidar com um filho que não é nosso, acho que a responsabilidade é triplicada. Triplicada. Ai, ai, ai. Bom, minha gente, que delícia. Algo mais que você gostaria de acrescentar, querida Natasha? Eu acho que a gente conseguiu, na verdade, trazer aí um pouquinho, né, do que o livro traz. O livro é encantador. A gente vem, na verdade, junto com o Nicolas, dentro dessa espaçonave, né, desse foguete, desculpa, desse foguete. A gente vem fazendo aí algumas paradas, né? A gente comentou em alguns momentos, né, do que acontece, mas o livro é riquíssimo, né? Então fica aí uma excelente dica de presente para quem tem uma criança aí que gosta de aventuras, vamos dizer assim. Isso mesmo. Então, a criança gosta de uma aventura, Natasha. E a gente tem que pegar e tirar essa galerinha das telas, viu? Eu sei que tem coisas também que são instrutivas nas telas. E eu entendo também que tem pais que colocam nas telas para conseguir fazer alguma outra atividade, muitas vezes, porque não consegue ali, né? Muitas vezes ele dá, porque tem crianças muito ativas. Mas, gente, temos várias outras alternativas para manter as crianças bem ocupadas, viu? Seja pintando, seja desenhando, seja fazendo outras questões. E por que não? Reservar momento aí na sua agenda, na sua rotina enquanto pai, mãe, tio, tia, avó, avô, para fazer uma boa leitura para as crianças. Fica aí o convite. Temos muitos, mas muitos livros de autores nacionais que têm muitíssimo a acrescentar na vida de cada uma delas. E digo mais, tem muito livro que é encaixado no rótulo infantis,
mas que, na verdade, ensinam valores que nós, adultos, ainda precisamos aprender. Ai, ai, ai. A Simone está dizendo que a capa é muito linda. Volto aqui também a enaltecer o trabalho do Murilo Pepe, que fez as ilustrações muito, muito, muito bem. Trabalhou muito bem com isso. Enaltecer a Biblioeditora, porque, Stephanie, você vai puxar a sardinha para a sua editora que está trabalhando seu livro? Vou, né? Vou, óbvio. Olha essa diagramação maravilhosa. Tá muito bem trabalhada, não tem excesso aqui de informação por página e digo mais, trabalha também, porque nós temos a letra, antigamente a gente falava letra de forma, né? Hoje em dia a gente costuma falar sobre a letra cursiva, né? E, Jesus, agora me fugiu, a letra cursiva que nós falamos e nós também falamos sobre, meu pai, Eu falo, eu falo caixa não, alta. Não sei se é o que... a letra Não? cursiva é o contrário da letra de forma. É o contrário da caixa alta. Tem uma nomenclatura que pedagogo trabalha. Eu esqueci agora, gente, o nome. Não é caixa alta, Simone. Não é caixa alta. A Simone tá Não comigo. é caixa alta, gente. É a cursiva e a... Meu Deus, pedagogas, por favor, me salvem. Qual a nomenclatura que a gente usa hoje em dia? Não é mais forma. Vou tirar... Eu vou perder tirar minhas uma... estrelinhas de pedagoga aqui, ó. Eu sou pedagoga, Eu vou tirar uma estrelinha da eu Esther. bebo dessa fonte também. Mas, enfim, ele se preocupou também com as letras. Letra cursiva e letra bastão, lembrei! Salvei o meu diploma de psicopedagoga! Pronto, gente, a letra cursiva, hoje em dia se fala cursiva, que é a letra de mão, antiga letra de mão, isso mesmo, Geisiana. A Geisiana tá por aqui, ó. Boa noite, querida. Exato. A letra cursiva, que substitui a letra de mão, a nomenclatura, né, só, gente. E a letra bastão, que substituiu, né, a letra de forma. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, que bacana, né? Que bacana. Então, ele se preocupou também porque tem crianças que ainda vão estar na fase de pré-alfabetização. Então, ele já traz também para fazer essas boas referências de leitura já com uma letra. Eu sei que está espelhado para vocês, mas ele se preocupa aqui com uma letra já muito, muito bacana para que as crianças possam também ter a sua referência. Sem falar que a gente está investindo muitíssimo aqui no que a gente chama, já falei sobre o currículo oculto, mas o letramento, que é esse conhecimento de mundo que as crianças têm. Vocês sabem muito bem que a gente começa o processo de letramento, já vou trazer aqui Magda Soares, né, uma teórica da alfabetização. Nós começamos o processo de letramento desde o nosso nascimento, que é esse conhecimento de mundo que a gente tem. Tanto é que tem criança... Ah lá, minha mãe que foi pesquisar, que era letra bastão. Isso mesmo, mãe. Eu salvei meu diploma de psicopedagoga, mãe. Que emoção, porque eu lembrei. Mas muito, muito bacana, gente. Nós conseguirmos considerar bastante esse conhecimento de mundo que as crianças têm. Então, já dizia Magda Soares, aí, a nossa teórica sobre a alfabetização, que nós precisamos estimular cada vez mais esse letramento, porque ele vai influenciar diretamente no processo de adquirir aí a decodificação para a escrita. A escrita e também, obviamente, a leitura. Lembrando aqui de Emília Ferreira. Ó, já vi nas teóricas aqui. Ai, Jesus, a psicopedagoga baixou. Mas é basicamente isso, gente, que a gente possa, então, fortalecer cada vez mais a criatividade das crianças. E, por favor, ao invés de eletrônicos, ofereçam bons livros para os seus filhos, sobrinhos, netos. Deem livros de presente. Vocês estarão contribuindo muitíssimo. E mais que dar o livro de presente, é você sentar ali no chão com ele, em cima de uma almofada, de um tapete, ou num parque, e fazer uma leitura, doar seu tempo de leitura com seu neto, seu sobrinho. Mãe, fica a dica, hein? Theo, Lulu, estão precisando de leitura, mamãe. Vamos lá. Mamãe, eu, vovó. Vamos lá. Doe seu tempo para ler para seus netos e sobrinhos e filhos e tudo mais. A gente encaixa tanta coisa desnecessária na nossa vida, por que não encaixar algo que vai impactar diretamente
no futuro dessas crianças, né, Natasha? Com certeza. É isso, né? Eu acho que o livro ele entrega muito mais, né? Quando a gente vai passando as folhas assim, né? E essa é uma surpresa muito gostosa, né? Que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de folhear o livro, né? A gente também fica naquela expectativa quando a gente vai comprar. Mas esse livro com certeza é garantia de um bom presente. Com certeza. Eu mostrando mais alguns spoilers de ilustração. Gente, tá maravilhoso. Tá maravilhoso esse livro. Ô, meu pai. Vamos que vamos então, gente. Madrinhas também, verdade. Mas eu já li pro Theo, viu? Eu já li pro Theo. Tá, mas preciso ler mais, é um fato. Bom, galera, é isso. Deixamos aqui a nossa mensagem. Incentivem a leitura das crianças. Vamos tentar diminuir um pouco o tempo de tela. A gente não pode lutar contra a tecnologia, mas utilizemos como aliada, né? Utilizemos como aliada e vamos diminuir esse tempo de tela. O maior exemplo para uma criança é ver os adultos lendo. E ainda mais quando papai, mamãe, tio, titia, madrinha, padrinho, vovó, incentivam, sentam do lado e leem com elas. Tá certo, minha gente? Olha lá, o Inácio tá falando, a madrinha Natasha da minha irmã Isadora, viu? É isso aí, Natasha. Exato. Um beijo para ela, para você, para a família Isso toda, viu? aí, beijo grande pra vocês, Inácio. Beijo especial pro querido Inácio, nossa filhada aí, para suas irmãs, pra mamãe, pra todo mundo. E é isso aí, minha gente. É com o coração quentinho que a gente começa essa segunda-feira, nos colocando como crianças. E, por favor, não deixem que as crianças que habitam, na verdade, em vocês, que elas morram, viu? Deixem elas ativas aí, porque a gente também enxergar a nossa vida com mais leveza faz parte disso. Isso aí. Tchau para as duas madrinhas. Sim, madrinha Catiúcia também tá te mandando beijo. Tá mandando beijo, né, madrinha Catiúcia? Tá mandando beijo, viu só? Gente, beijo grande para todos vocês. Tenhamos uma excelente semana. E é isso aí. Leia para uma criança. Muito bem, muito bem, muito bem. Achei que. Beijo grande. Eu vi a Nutella, minha cachorrinha, correndo aqui desesperada. Beijo. Até mais, Natasha. Beijo para Amanhã a gente todos. Até mais. Tchau, tchau. prosa. Isso aí. Mande oi, eu não vi ela. Fica tranquilo, lindão. Ela tá assistindo a gente. Vou te mandar um beijão. Até mais, gente. Tchau.